Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro síncrono do cursinho Pro-Enem, né? Nós estamos aqui reunidos com muitas pessoas bacanas que estão já na sala de aula, que é o Aldanito, a Ana, o André, a Ana Cecília, a Bianca, a Drica, a Elisa, o Emanuel, Frederico, Geres, João Pedro, Larissa, Lívia de Lima, Lívia Dias, a Nicole, a Sofia, a Wendy, a Winnie, nossa querida monitora, e a Bianca também, que está como suporte a nós, gravando aí o nosso momento desse bate-papo sobre esse tema tão importante e relevante para vocês pegarem dicas para fazer uma boa prova do Enem, não é, Winnie? Sim, sim. A Winnie está além de monitora, ela está aqui da minha, como minha assessora, viu, gente? Né, Winnie? Pessoal, então, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou professora do Instituto Federal, ministro aulas de gestão no curso técnico de integrado, de informática, de eletrônica, de administração, no curso superior de tecnologia em processos gerenciais e também na pós-graduação de dispositivos móveis. Confirmando para vocês, o meu nome é Andresa Barbosa, e eu venho trazer para vocês algumas práticas que podem ser interessantes para o dia a dia dos estudos de vocês e principalmente para vocês fazerem uma boa prova do Enem, tá bom? Eu quero que vocês se sintam à vontade para qualquer momento que vocês tenham qualquer dúvida ou ainda contribuições, que vocês ativem o microfone ou comentem aqui pelo chat as ideias de vocês para que eu possa ajudá-los, tá bom? Então, eu não vou considerar esse momento como uma aula fechada, onde vocês não possam participar, e sim um espaço colaborativo para que vocês também participem desse momento e o nosso encontro possa ficar mais rico, tá bom? Tem alguns alunos meus aqui que eu já identifiquei, lá do integrado, de informática e também da eletrônica. E eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui dessa turma maravilhosa que, porventura, já fez essa aula, esse encontro sobre esse tema em outro momento. Tem alguém que já assistiu, entre aspas, a minha aula ou não? A do cursinho aqui com esse tema, administração dos estudos, mapas mentais? Sim ou não? A Nicole não, o André já. O André, eu lembro da sua participação, André. O Emanuel não, perdão. A Lívia tá lembrando que acha que sim, né, Lívia? Enfim, quem já assistiu esse momento, que na verdade ele foi atualizado, né, enquanto aula, me ajude nas ideias para aqueles que ainda não assistiram, tá bom? Então, vou fazer um espaço aqui bem colaborativo mesmo, como eu comentei, e vocês sintam-se à vontade para complementações a partir do que eu estarei falando aqui para todos vocês, tá bom, gente? Pode ser assim? Vocês podem contribuir ativando o microfone ou ainda colocando ideias do que vocês já tiveram como experiência de momento de aula comigo, né, aqui desse tema, ou ainda demais contribuições, tá joia? Se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, me dá um toque, que eu dou uma desacelerada, e vamos trocando, então, nossas ideias. Todo mundo está me ouvindo bem? Tudo certinho? Estou acompanhando aqui no chat, sim? Então, tá joia. Olha, gostaria de aproveitar novamente e agradecer nossas monitoras, né, a Winniane, mais conhecida como Winnie, né, Winnie? E também a Bianca pela ajuda de sempre, muito bacana. Também quero agradecer pela presença de todos vocês que estão aqui comigo e também parabenizar a coordenação do curso por essa iniciativa de mais um semestre de termos esses momentos tão importantes, né?
E vamos seguir, então, no nosso objetivo. A professora tem uma perguntinha para fazer para vocês. A partir de uma afirmativa proveniente de um pensamento meu. O segredo do sucesso profissional está na arte de se bem administrar. Vocês concordam com esse pensamento meu? Sim ou não? O pessoal já está colocando sim aqui no chat. Sim, pessoal. Por que vocês concordam que o segredo do sucesso profissional está na arte de bem administrar, de se bem administrar? Por quê? Principalmente quem já assistiu parte dessa aula no passado, por que vocês acham que esse meu pensamento ele é afirmativo? O Emanuel contribuiu aqui, gente, porque senão não rende. Tudo bem, Manuel. A Nicole, porque administrar envolve planejamento, estudo, preparo, trabalho duro, entre outros. Tudo bem. A Wendy, porque você se organiza e absorve mais informações. Muito bem, gente. Mais contribuições aqui no chat? Vamos fazer essa aula ficar bem animada, bem dinâmica? Quem mais contribui aqui, gente? Meus alunos lá do Integrado de Informática Eletrônica, vocês que têm aula de gestão, ou alguém da turma que já teve aula comigo em algum outro momento de cursos, e aí? Vocês concordam que o segredo do sucesso profissional está na arte de se bem administrar? Sim ou não, gente? Vamos contribuindo aqui no chat ou no microfone? Ou eu vou chamar algum nome aqui? Quem contribuir aqui no chat, a prof não chama o nome, hein? E aí, gente? Sim? Então, muito bem. Pessoal, no meu ponto de vista, sim, essa afirmativa é claro que é verdadeira. Eu acredito que quando nós usamos o planejamento, a organização, a liderança dos nossos estudos e com possibilidade de controle, faz com que a gente, sim, tenha sucesso profissional, seja a curto, médio ou longo prazo, dependendo do tipo de projeto que você está avançando. E o que eu percebo? Que tem muitas pessoas que têm dificuldade, principalmente na hora de fazer uma boa prova. E a prova do Enem, ela tem vários mistérios, mas que vocês podem ser os facilitadores desse processo de desenvolvimento a partir dos estudos de vocês. Então, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, seja de estratégias, como, por exemplo, de mapas conceituais ou mapas mentais, que é mais comum falarmos mapas mentais, para que vocês tenham estratégias de acordo com o que se sintam mais à vontade para administrar no dia da prova do Enem e até antes, como preparação para que vocês possam fazer uma boa prova e terem bons resultados, ok? Além de outras dicas. E eu convido vocês para estarmos refletindo sobre o que vocês podem estar melhorando a partir de hoje. Para esse momento não ficar repetitivo para aqueles que já participaram em outras oportunidades, eu dei um up nesse conteúdo e quando estivermos tratando diretamente dos mapas mentais, quem já assistiu, novamente reforço que pode contribuir aqui para ajudar os colegas que ainda não têm conhecimento sobre a questão, tá bom, gente? Tudo bem para vocês? Estão entendendo o que eu estou explicando? Estão me ouvindo bem? Minha internet não está travando, não? Ok, Frederico, obrigado. Quem mais, gente? Tudo certo? Nicole deu ok aqui também. Então, tá bom. Ok, pessoal, muito obrigada, viu? Estou acompanhando o chat aqui. Seguindo mais um pouquinho, eu já tenho uma primeira dica para vocês estarem fazendo uma boa prova do Enem. Vamos lá? Primeira dica, administre seu tempo. Faça um bom planejamento de estudos e reserve desde o início um tempo para estudar
semanalmente, de preferência, e também participar das aulas. Por quê, pessoal? Porque se vocês não tirarem toda semana um tempinho para vocês estudarem, dificilmente vocês vão conseguir ter uma organização bacana para vocês memorizarem o que é mais importante, para vocês conseguirem compreender os conteúdos e, quem sabe, até pegadinhas das provas do Enem, né? Para que vocês tenham um bom desempenho nela, tá? E outra dica que eu dou aqui para vocês também, para vocês tentarem fazer tudo com o máximo de antecedência. Ou seja, não perdendo prazos do planejamento que vocês podem estar fazendo, seja o planejamento para a semana, para a quinzena, para o mês, para os 2 meses ou para o período que vocês têm para se organizar para fazer a prova do Enem, tá bom? Quanto a essas 2 dicas iniciais de uma boa administração dos estudos, alguém tem alguma pergunta sobre isso ou gostaria de fazer algum comentário? Seja ativando o microfone ou colocando aqui no chat. A Nicole já está contribuindo aqui, gente. O que ela está comentando a partir da experiência dela? Olha que bacana. Às vezes, elaboro um cronograma ótimo, mas tenho dificuldade em segui-lo. Como manter a disciplina disso? Olha só que pergunta legal que a Nicole está trazendo para o nosso momento síncrono de aprendizagem, gente. Nicole, o negócio é o seguinte: nós precisamos de nos policiar. Então, no meu ponto de vista, você precisa tentar cumprir o cronograma de modo que você evite os desperdiçadores de tempo. Ou seja, aqueles momentos que, sem você perceber, acabam passando, desperdiçando o seu tempo principal de dedicação ao estudo dentro do planejamento previsto que você fez, dentro do cronograma, e que você pode começar, a partir de agora, a identificá-los para você seguir a sua meta. Então, não adianta fazermos um cronograma e não conseguirmos cumpri-lo, como eu percebo que você deve estar com essa dificuldade. E qual a disciplina que você deve ter para si mesma? Por onde você começa a ter essa disciplina? Então, eu entendo que se você começar a refletir o que pode estar acontecendo a ponto de chegar no momento de você estudar, seja no dia, proposto no cronograma, no horário, na semana ou no mês, né? Conforme você vai se organizando no decorrer do mês, que você possa começar a identificar. Então, o que eu faria no seu lugar? Não sei se os outros colegas da turma que estão aqui nesse momento têm algo mais também para acrescentar além do que eu estou falando ou se concordam. Mas veja, o que eu faria? Você tem um cronograma diário. A primeira coisa que eu quero te perguntar, Nicole, para eu poder te ajudar. Você consegue cumprir esse cronograma parcialmente ou você não consegue seguir de acordo com o que você gostaria nenhuma tarefa que você agenda em determinado horário para fazer? Como é que é isso para você? E outra pergunta da prof para você: o que é um cronograma ótimo? O que é ótimo para você? Como é que você tem feito esse cronograma? O que você tem colocado nele a partir de que horário? A Nicole está comentando aqui, da primeira pergunta que eu fiz para ela: não consigo seguir, às vezes, travo na primeira tarefa. Nicole, tem um nome que se chama dispersarmos da nossa atenção, do nosso objetivo, tá? Que os especialistas dizem que é o déficit de atenção, né? O que eu penso? Você tem de conseguir bolar uma estratégia para você se concentrar. Então, o que está te atrapalhando? O que está te atrapalhando são sons? É iluminação? Tua iluminação tá boa? O ambiente que você está se propondo a cumprir o cronograma, a estudar, por exemplo, né? Eu estou colocando o exemplo aqui do cursinho. Você tem horários já definidos ou você fala, eu vou estudar hoje, mas você não encaixa no horário?
Deixa eu ver o que mais você colocou aqui. Um cronograma ótimo seria onde eu consigo incluir várias tarefas essenciais e otimizar tempo. Beleza. Só que essa otimização de tempo, Nicole, você precisa cortar os desperdiçadores de tempo que impedem você otimizá-los, sabe? No sentido de você economizar o que você pode não estar percebendo que você está fazendo a mais dentro do que você consegue. Então, a questão das suas tarefas, se você estuda na parte da manhã, você pode colocar 1 hora por dia, como uma sugestão aí para você estudar uma matéria, uma disciplina, e você ir no foco de você ter começo, meio e fim para você terminar a sua tarefa. Porque se você colocar também muita coisa nesse, entre aspas, seu cronograma ótimo e não conseguir cumprir durante o dia, não adianta você achar que por você encaixar em vários horários que daria tempo, que você estaria atendendo ali todo o restante, né? Então, eu sugiro você fazer uma revisão. Nem sempre o mais é qualidade. Então, às vezes, é melhor você colocar menos tarefas no decorrer do dia, do seu cronograma, do que muita coisa e você não conseguir dar conta. Uma coisa que eu gosto muito também é de dar breves intervalos. Então, a cada 1 hora, por exemplo, dos meus estudos, ou quando eu estou montando aula, ou até quando eu estou participando de reuniões, eu gosto de dar uma paradinha, levantar, tomar um copo de água, ir ao banheiro, fazer algo rapidinho, entendeu? E voltar. Por quê? Porque eu volto mais animada e não fico tão cansada atrás do computador trabalhando. Isso é uma estratégia que funciona para mim, já com a intenção de andar um pouquinho para não ficar só sentada em frente à tela do computador, como também para eu me movimentar, para eu me hidratar, para eu me alimentar e não ficar só ali, né, o tempo todo estudando ou trabalhando ou fazendo algo. Então, eu não sei se te ajuda a refletir com essas ideias que eu passei para você agora, ou ainda alguma experiência minha, mas eu acho que se você não está dando conta do seu cronograma, que você deve revê-lo. E aí você começar a analisar o que está desperdiçando o meu tempo. É eu ficar no WhatsApp respondendo coisas que de repente eu posso deixar um tempo só para isso mais tarde? Ou ainda você, de repente, ter algum som envolvido e te atrapalhar a concentração, ou ainda você não está num ambiente favorável para você estudar, entre outros. Então, a minha sugestão é de você repassar teu cronograma, ou ainda começar a colocar, por exemplo, um tempo para você fazer, e o que você não conseguir fazer naquele momento, você toma nota para você encaixar para fazer num próximo momento, né? A Nicole está perguntando assim: posso ativar o microfone, professora? Nicole, não só pode como deve, a palavra é sua. Coloque aí suas ideias que eu quero te ouvir também. Esse espaço é para vocês, gente. Obrigada. Então, o que acaba me atrapalhando muitas vezes é eu não conseguir absorver o conteúdo, no caso dos estudos, e eu procuro outras formas de estudar aquilo. Textos, vídeos, áudios, só que aquilo acaba me... Obrigada, Moto. Aquilo acaba me sobrecarregando mentalmente e eu acabo desanimando, aí eu paro, assim, no meio da tarefa. Nicole, eu tenho uma estratégia aqui que vai fazer você amarrar os seus pensamentos e eu acredito que pode ser interessante para você, viu? Eu estou entendendo melhor até o que você colocou aqui no chat com essa sua explicação. Vamos seguir aqui o nosso momento de bate-papo sobre esse assunto para ver se essas dicas serão boas para você? O que você acha? Eu topo. Então, beleza. Olha, eu vou dar uma pause nas minhas dicas para a Nicole agora, para a gente seguir aqui no nosso roteirinho, porque eu acho que o que a Nicole está precisando é o que virá mais à frente após
alguns slides aqui, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa também? Quer fazer alguma perguntinha, aproveitando a oportunidade? Ou tá tudo certo e vocês vão colocando aqui no chat, eu vou acompanhando. Beleza? Ok, então vamos lá, gente. Bom, pessoal, então, a segunda dica que eu estava comentando, né? Para vocês fazerem um cronograma igual a própria Nicole já está tentando fazer, bem estruturado das atividades que deve cumprir e faça-as com antecedência, para não perder os prazos e se acumular as tarefas. Isso é importante e é uma das dificuldades que a Nicole, por exemplo, deu uma dica aqui que ela está precisando de ajuda, né? Outra coisa importante, gente, que eu acho bacana como dica, é vocês terem um bloquinho de anotações, seja físico ou virtual, para que quando vocês tiverem ideias, para que vocês anotem nesse bloquinho de anotações ou ainda no app do celular, né? Que eu sei que vocês são muito modernos, descolados aí, para que vocês possam não perder o raciocínio e as ideias que vocês tiveram, para vocês, de repente, até terem mais estratégias para fazer uma boa prova, porque às vezes algo que você lembra do que você estava estudando pode ser a cerejinha do bolo para você fechar a questão e acertá-la com sucesso, né? Outra coisa importante para administrar os estudos, no meu ponto de vista, é você organizar os arquivos que estão no seu computador ou telefone, colocar tudo numa pastinha, num lugar específico, e também fazer backup dos seus estudos. Por quê? Porque às vezes vocês fazem ali uma pensata, né? Um resumo com a opinião de vocês, ou um resumo simples, e de repente vocês não sabem onde salvou. Ou ainda vocês escrevem numa folha de papel e não sabem onde guardou essa folha. Então, eu acho bacana ter um caderno específico para vocês discorrerem sobre os temas no sentido de fazer as anotações, ou ainda vocês organizarem os arquivos, né, quando não for no próprio caderno, para que vocês encontrem com facilidade e que fique organizado. Então, tipo assim, vamos supor que vocês estão assistindo a aula de matemática do professor José Pedro. Daí ele passa várias atividades, como conteúdos antes das atividades, e vocês começam a ficar perdidos, porque o conteúdo ele vai avançando e tem atividades também para ser feitas. Então, nesse sentido, eu gosto muito de fazer pequenos resumos e ir colocando o nome desses resumos. E muitas vezes eu substituo até por número, tipo assim, resumo número 1, soma simples, um exemplo, tá? Resumo número 2, frações. Resumo número 3, MMC, e daí por diante, entenderam? Então, eu acho que vocês têm de encontrar um modo fácil que sirva para vocês e que vocês consigam manter nessa ordem e com essa energia também de organização. Ou seja, puxa, se eu parei no resumo número 5, e cadê os 6 que eu não coloquei aqui? E nem o subtema dele, né? O título dele. Então, eu acho que tanto no caderno quanto relacionado a questões virtuais, né? A gente precisa ter organização e fazer backup, tá, gente? Quando se trata de computador e telefones, fazer backup para não perder o estudo, que muitas vezes pode ser precioso para vocês estarem voltando nele, né? A Wendy colocou aqui que ela faz já essa organização e que ajuda muito ela, né? Você faz, no caso, Wendy, o bloquinhos de anotações? Você faz alguns registros, né? Seja no caderno ou, de repente, num app de celular, é isso que você está falando aqui, né? Eu também gosto bastante de estar fazendo anotações. Tem hora, gente, que eu faço tanta anotação que eu acabo me perdendo de tanta organização. A Wendy está complementando aqui, ó. Eu anoto no celular, mas normalmente uso uns post-its também. Wendy, você não sabe o que vem pela frente. Ou ainda, se você já assistiu esse encontro aqui sobre esse tema, você vai reviver os momentos. E eu dei mais uma dica aqui para vocês, gente, sobre terem atenção para revisar texto, né? Então, olha a dica aqui da prof. Leia, releia com calma,
corrija e depois envie. No caso, né, as atividades para os professores aqui do cursinho, por exemplo, ou ainda se a prova do Enem, de repente, passar a ser virtual, né, que tem aquela parte de questões abertas, que antes de vocês mandarem, não vão escrevendo direto, sem enviar, sem fazer uma revisão, não. Façam com calma a revisão, respirem, mas antes treinem para vocês estarem dentro do tempo, né? Não perderem o tempo da prova, porque aí estoura o tempo da prova e vocês não conseguiram fazer o principal, né? Muitas vezes eu percebo que tem alunos que não vão bem na prova do Enem, nem sempre porque não acertou muitas questões, mas porque deixou muitas questões sem fazer porque não deu tempo de terminar. Vocês já tiveram essa sensação? Nas aulas normais do Instituto Federal, onde vocês têm um tempo para fazer a prova e, de repente, vocês acabam perdendo pontos porque não conseguiram fazer a questão por falta de dar tempo? Vocês já tiveram essa sensação? Lá, a Nicole, sim, ela falou horrível isso. Por quê? Administração, gente. Gestão. Treinar. Quanto mais você treina, mais você vai ficando com uma expertise dentro dos prazos, dentro das metas. Ó, o Frederico comentando aqui, já passei por isso uma vez. Frederico, você quer comentar algo sobre isso? Quer ativar o microfone aí ou a câmera? Ou quer comentar aqui no chat também? Não é nada demais, mas você se lembrou, né? E como já deve ter acontecido com muitos de vocês, né? Deixa eu perguntar aqui para a Winnie se ela já passou por um momento complicado desse, Winnie, de fazer uma prova e não dá tempo, porque já. O meu era contrário. Eu estava com tanto medo de não dar tempo que eu nem comi, não levei nada para o Enem, só água. Aí eu peguei assim, foco, nem no banheiro eu fui. Olha, e aí ficou algumas questões sem fazer, Winnie, porque faltou tempo? Não, eu consegui fazer tudo, mas não tive tempo. Você foi no gás? De relaxar, de comer alguma coisa, não. Você foi no foco. Entendi. Isso. Você já levou uma experiência para essa prova, né? Você já foi planejada, né? A Wendy falou assim, ela só levou água mesmo, e tá rindo aqui, ó. Aí, Wendy. Mas eu acho que não é muito bom isso, né? Tem que ir bem mentalmente, com calma. Gente, eu acho que vocês têm de treinar bastante antes da prova para vocês fazerem uma prova com mais tranquilidade, com mais segurança. E essa questão de repente, vou levar só água. Puxa vida, se você tomou um café reforçado em casa ou almoçou e vai fazer a prova, tudo bem, mas é bom levar um docinho, levar um chocolatinho, levar uma banana, levar uma água assim para hidratar, mas não ficar só na água se de repente você tiver algum probleminha, né, de queda de açúcar, para vocês não passarem mal. Então, cada um tem de ter uma estratégia. Eu, por exemplo, quando eu faço provas assim de concurso e que a gente sabe que tem uma pressão envolvida nisso também, né? Eu sempre levo ou uma banana, ou um chocolate, porque é doce, né? E é gostoso, também ativa a serotonina, a gente fica mais animado, mais feliz, mais alegre. Para mim, funciona bem isso. Ou eu levo uma balinha, entendeu? Só para eu não ficar ali, sabe? De repente, correndo o risco de a minha vista embaralhar, né? Ficar meio embaçada, e eu não. Porque a gente fica um pouco estressado e ansioso, isso é normal. Mas eu quero ajudar vocês a perder isso, a ter mais autocontrole sobre vocês mesmos, porque vocês são poderosos. E tudo está aqui na nossa mente, é daqui que a gente administra tudo. Então, boas técnicas, como essas dicas que eu estou passando para você, têm dado certo para mim e eu recomendo enquanto uma sugestão para vocês, tá? Então, a questão de revisão textual e também a revisão das questões antes de você assinalar, no caso, preencher o gabarito ou enviar, tem de ser feito, tá? E eu começo, gente, sempre pelas questões mais fáceis. Não é uma regra fechada. Mas eu não fico ali quebrando a minha cabeça com coisa que me deu branco e que eu não vou lembrar. Pelo menos naquele momento. Então, eu começo a prova já pegando a matéria que eu me dou melhor, que eu tenho mais tranquilidade para fazer,
E eu pego e começo pelo mais fácil, tá? Porque eu já tive momentos que o pessoal perguntou, Andresa, você vai pela questão mais difícil ou mais fácil? Eu já vou eliminando as mais fáceis, gente. Começou a travar ali, eu uso raciocínio no sentido de ver se não tem pegadinha e o que eu entendo que está dentro do indicado, eu não fico ali no estresse querendo forçar a coisa, não. Principalmente quando eu não domino a matéria, tá? Mas eu começo pelas mais fáceis, já vou eliminando, aí eu já vejo quanto tempo que eu gastei naquelas mais fáceis e administro o tempo que sobrou. E das mais difíceis, eu começo pelas menos complicadas. E eu deixo as mais complicadas por último. Por quê? Porque eu sou assim, no sentido de ter mais facilidade. E aí, como eu fico com receio também de esquecer as mais fáceis, aí eu começo pelas mais fáceis e deixo rolar as outras e vou, entendeu? Mas dificilmente eu deixo uma questão sem fazer. E tem momentos que eu termino até antes do tempo, sabe? Apesar que eu sou uma das últimas a sair da sala. Mas é isso. Desculpe. Algum comentário? Tudo bem? Então tá bom. Vamos seguindo, gente? Bom, sobre essa questão de vocês fazerem provas, questões, vocês começam pelas mais fáceis ou mais difíceis? Eu vou nas mais fáceis. O triste é quando eu vou numa matéria que eu geralmente tenho facilidade, ela já começa difícil. Muito bem. E o restante da turma vai pela mais fácil ou vai pela mais difícil? Fácil ou difícil, gente? Coloca aqui no chat. O Frederico, mais fácil também. O Andy, depende. Como assim, Andy? Escreve aí para nós. E aí, pessoal? Ana Cecília, João, André, restante da turma, vai na mais difícil? Por que é mais fácil, gente? Porque ela é mais rápida para mim. E vai que de repente eu esqueço, que eu tenho certeza, então eu não me enrolo. Isso funciona para mim, tá? A Elisa comentou: sempre leio as difíceis, mas às vezes deixo para o final. Vai que durante esse tempo eu lembro como se faz. É uma boa estratégia, Elisa. Se funciona para você, mantenha. A Wendy comentou que ela, às vezes, depende dela ir na mais fácil ou na mais difícil, porque ela fica nervosa. Então, na hora, ela organiza lá para ver como é que sai, né, Wendy? Mas é bom, sim, a gente ter uma estratégia, viu? Bom, pessoal, falando um pouquinho mais de estratégias, então, eu vou apresentar para vocês os mapas mentais, que, no meu ponto de vista, é uma boa estratégia para vocês fazerem resumos de modo tranquilo, diferente, e que vocês possam aproveitar de modo prático, tá bom? Vocês estão conseguindo ver minha telinha aqui, gente? Ou vocês estão só me vendo aqui? Oi? Estamos sim. Está vendo a minha tela, a professora, ou estão vendo o slide? Os dois. O slide está maior, né? Sim. Beleza. Eu quero que vocês vejam mais o slide aqui, ó. Até aumentei mais um pouquinho aqui, gente. Gente, os mapas mentais ou mapas da mente, os mind maps, eles foram muito utilizados na década de 50 como uma boa estratégia para você ter uma melhor memória, no sentido de se recordar mais de conteúdos, e eles, inclusive, fizeram parte de um estudo através de um escritor inglês que sistematizou a estratégia de você trabalhar com mapas mentais, tá? Inclusive, através dessa criação que foi pelo Tony Buzan, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele,
ele criou um software que se chamava iMindMap, que ele ajudava a organizar ideias e também a memorização para pessoas, sabe? Então, foi feito um estudo onde se tornou uma ferramenta revolucionária, onde 250 milhões de pessoas adotaram essa estratégia para potencializar o seu cérebro, para se recordar melhor do que estudou e ainda do que precisava saber para colocar em prática, tá? E aí, eu trago aqui esse slide sempre para provocar vocês, no sentido de que os mapas mentais, eles têm a estratégia e eles variam para cada tipo de pessoa. Então, pessoas que aprendem melhor ouvindo, outras vendo e outras fazendo, né? Então, os benefícios dos mapas mentais são muitos. E cada um tem um lado do cérebro que predomina mais. Por exemplo, tem uns que têm o lado direito mais criativo do que o esquerdo. E olha só o lado direito, o que nós temos, né? Aqueles que têm uma imaginação mais aguçada, aqueles que têm mais criatividade, intuição, tem mais controle da mão esquerda, gosta mais de música, no sentido da consciência musical, da interpretação dela, entre outros. Já o lado esquerdo, ele já é mais predominante para aquelas pessoas que têm um pensamento analítico mais avançado, ele é melhor no raciocínio, seja lógico ou quantitativo, ele tem facilidade de escrever, ele tem facilidade com matemática e ciências, por exemplo, ele tem mais habilidades com números. Então, só para dar uma dica para vocês, que nem sempre as pessoas têm os dois lados do cérebro tão equilibrados ou ainda iguais das outras pessoas, né? Daí, os mapas mentais ajudam as pessoas a melhorar a sua memorização. Então, nós tivemos aqui já exemplos de vocês comentando que vocês gostam de post-its, não é? Aqui na imagem, para vocês verem, que jeito que você vai estudar melhor. Vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui, gente? Vou até tirar a minha imagem para ficar bem em destaque. Olha só, gente, o que a estudante fez? Ela fez mapa mental, ela pregou post-it e do jeito dela, ela estuda, olha, né? Então, gente, tanto vocês podem fazer desenhos de mapas mentais como à mão ou no computador e utilizar da criatividade de vocês. E vocês podem usar desenhos, fotos, linhas, curvas de várias espessuras e usar várias cores, né? O pessoal que já teve essa aula comigo pode completar alguma coisa se desejar, viu, gente? Inclusive, pode colocar aqui no chat também dicas que vocês acham bacana, tá? Gente, como que é um mapa mental? O professor só está falando de mapa mental, mapa conceitual, que na verdade é a mesma coisa. Mas como é que faz um mapa mental? Alguém quer me ajudar a responder aqui, gente? Acabei de falar no slide anterior, hein? Ó, linhas, curvas, desenhos, fotos, cores. Bom, os mapas mentais precisam, em primeira mão, de uma ideia central. Vocês estão vendo aqui nessa tela onde está escrito mapas mentais? Aqui no desenho? Sim, sim. Sim. Gente, qual que é a tua ideia principal? Isso, Nicole, no centro, a tua ideia principal é fazer um mapa mental do tema mapas mentais. Olha que legal esse modelo. Então, o que os mapas mentais representam? Planejamento, que está aqui, ó, nessa linha vermelha. Projetos, metas, estratégias. Por que o mapa mental ele é importante? Porque ele ajuda, através da criatividade, você ter mais ideias, inovar o teu tipo de estudo, ter mais pensamentos adequados ao estudo. Ele também melhora a produtividade, se torna mais efetivo, mais intuitivo. Olha, o mapa mental, ele também pode ser colaborativo, pode trabalhar com mapas mentais com a sua equipe de trabalho, pode compartilhar ideias, inclusive, com os colegas.
Olha já o raminho verdinho aqui, ó. Benefícios, visão geral, fácil memorizar, simples e divertido. Então, esse modelo é um exemplo de mapa mental de mapas mentais. Olha que legal. E aí, gente, dicas aqui, ó. Inicie seu mapa mental sempre no centro da folha, preferencialmente no formato horizontal, e dessa maneira você terá mais espaço livre para desenvolvimento do seu mapa. O que vocês acharam, gente? Interessante? Gostaram? Eu acho que é legal, para quem aprende lendo, é possível você aprender sobre um determinado assunto vendo o mapa mental de outra pessoa. Agora, para quem aprende fazendo, tipo, sobre um tema, você fazer o mapa mental sobre esse tema também te ajuda a entender. Muito bem, Nicole. E vamos ver, Nicole, se de fato agora eu vou começar a te ajudar mais para melhorar a sua organização, tá? Depois você me dá esse feedback, inclusive. E os demais colegas da turma aí também, fiquem à vontade para fazer contribuições, perguntas, tá? Vamos seguindo então mais um pouquinho. Olha só, gente. A dica número 2 dos mapas mentais. Você pode trabalhar com ramos, que chamamos de ramificações, que é o que eu acabei de mostrar aqui, onde eu estava fazendo a leitura dos principais pontos, como planejamento, criatividade, produtividade, colaboração e benefícios. Então, esses ramos ajudam você a criar a sua organização através de palavras-chave, que você possa bater o olho na folha e lembrar rapidamente, porque você colocou o resumo através de uma palavra para você se lembrar. Então, após definida a ideia central, comece a criar as ramificações. Os raminhos ao redor, igual está aqui nesse mapa mental, olha. E aí, vislumbre o seu mapa mental como se ele fosse uma árvore com seus galhos, onde a parte principal da árvore, né, seria o centro, como o tronco, com o nome ali, mapas mentais, dando exemplo mais próximo para vocês, e ao lado seus galhos. Olha, tem um galho planejar, não tem, Nicole? Tem um galho organizar, tem um galho criar, tem um galho inovar, e dentro desses galhos tem outros galinhos ali subsequentes, vocês perceberam? Então, tem as ramificações dentro dos próprios galhos, onde fazem parte da ideia central, ou seja, são as ideias que estão em volta da ideia central. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Tô muito rápida? Tudo certinho? Vão dando ok aqui no chat para mim, tá? Gente, seguindo mais um pouquinho, dica 3. Lembram que agora há pouco eu comentei palavras-chave? Vocês podem usar imagens-chave também. Então, veja só, quando vocês batem o olho, por exemplo, no símbolo do YouTube, que é aquela setinha com retângulo vermelho, vocês já não entendem que é o YouTube? Da mesma forma, vocês podem usar imagens para representar as ideias de vocês, entendeu? E não necessariamente que precisa estar escrito, pode ser que sim, pode ser que não. Então, a questão de você bater o olho na imagem ou em palavra-chave pode fazer com que você se lembre na hora da prova do Enem a matéria quase que toda, dependendo, ou partes dela. Isso, para mim, funciona bastante e funciona bem, sabe? É uma forma de organizar frases longas no teu cérebro através de símbolos, né? Por meio de imagem, no caso, ou uma palavrinha-chave, uma pequena palavra, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Dica número 4, utilize nos mapas mentais também cores. Olha esse mapa mental. Ele tem, sim, escritas, que são as palavras-chave, ele tem os ramos, que dão direção e encaminhamento para as principais ideias. Olha que legal esse mapa mental, gente. E ele tem também a questão das cores envolvidas. Por quê? Porque o cérebro, ele percebe mais. Fazer um estudo com cores, com símbolos, com palavras. Olha só para vocês verem que interessante esse mapa mental que tem várias palavras-chave que a pessoa provavelmente que fez, né? Que
inclusive é um autor, né, anônimo, que ele criou, olha só, mas ele bate o olho e ele entende que o que está escrito, desenhado e pintado vai ajudar para que ele tenha mais clareza das ideias, tá? E também você pode fazer várias e várias e várias e várias revisões. Então, nem sempre o primeiro mapa mental fica bom, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto. Eu tenho alunos aqui da turma que já me falaram, que já assistiram essa aula aí no outro momento, que já fizeram 10 vezes o mesmo mapa mental para ficar do jeito que queria. Porque a gente olha, aqui tá tudo lindo, maravilhoso, né? Mas para chegar nesse ponto, é igual quando vocês estão fazendo um resumo e até ficar com as palavras certas, não dá um trabalhão, gente? Se você está escrevendo, você não tem de apagar ou riscar e retomar a ideia para ficar melhor a escrita? Ou ainda quando vocês estão no WhatsApp, né? Tá ali no WhatsApp, quando você escreveu e mandou, mas não corrigiu. Então, a gente tem de treinar a revisão, treinar a escrita. E, às vezes, muito facilita fazermos e refazermos quantas vezes precisar. Mas a gente tem que saber administrar o tempo. Então, vamos supor que a Nicole colocou como uma tarefa ela fazer um mapa mental. Quanto tempo ela vai dar para fazer esse mapa mental? Então, se ela estiver ultrapassando demais esse tempo, ela tem de começar a criar estratégia. Eu vou terminar o que eu comecei hoje mesmo, para não ficar essa pendência para amanhã, e o que está aqui à frente que eu ainda teria de fazer, para até eu poder fazer com mais qualidade, eu deixo para outro dia e reagendo? Ou eu vou tentar fazer tudo agora, tentar abraçar o mundo e nada fica bom, né? Então, qual é o teu objetivo do dia? É igual consulta de médico, gente. Médico, ele tem uma agenda de tal horário a tal horário. Às vezes ele faz uns encaixes, às vezes ele manda a secretária avisar que não vai poder atender, não é verdade? E ele tem 1 mês, 2, 3, 5 meses para ele ir remanejando agendamentos. Então, a gente tem de pensar o que eu dou conta, o que eu consigo fazer do meu melhor, né? Estou ajudando, Nicole? Respondendo as suas perguntas, suas dúvidas? Sim? E o pessoal aí, estou ajudando também? Tudo certinho? Ok, tá indo bem? Podemos manter nesse ritmo? Beleza, então vamos lá, gente. Então, mais um exemplo aqui de mapa mental, olha só. Esse mapa mental, gente, é um mapa mental que ele está contando a história de Portugal, da Espanha. Olha lá que legal, olha, né? Então, olha o que está sendo retratado aqui para nós. Ó, a expansão marítima e comercial como um ponto-chave, os tratados. Olha que legal. Daí, a pessoa, ela fez de modo que ela se sentiu mais confortável e que ela pudesse contribuir nesse sentido, né? E a professora conseguiu tirar o slide aqui da tela, mas ela vai ligeira lá para a tela que ela estava. É bom que vocês vão revivendo também os momentos. Gente, e aí? Eu lanço um desafio aqui para vocês, para a gente se encontrar mais no finalzinho do curso, tá? Até para vocês se superarem e me trazerem novidades e possíveis dúvidas a partir da experiência que vocês possam ter a partir de agora. Olha o meu desafio para vocês. Construa seu mapa mental de forma estratégica, com técnicas, né? Que eu passei aqui para vocês de usarem cores, símbolos, traços, palavras-chave, imagens, entre outros, e que se sinta mais seguro e confortável, e tire ideias de mais exemplos que eu vou mandar aqui, compartilhar, digo para vocês. Aí eu até brinquei aqui, ó. Então, né, seguem elas e avante, uhul! Como desafio para ver se eu vou ter esse uhul positivo dos resultados de questões que podem cair no Enem, que vocês podem traduzir, deixar mais simples para vocês memorizarem e se lembrarem no dia da prova. Olha aqui esse exemplo de matemática básica, gente. Olha só. O que vocês acham? Tem ali exemplos de frações, números decimais. Olha o resumo da matemática básica, no caso, parte 2, né?
por essa fonte aí que temos abaixo, @vestibulanda, né? Tananã 2016. Olha só que legal. Vocês já pensaram vocês traduzirem a matemática em símbolos, juntando as fórmulas, mesmo que seja no caderno, mudando as cores de caneta, por exemplo, e fazendo algumas setas para dar uma melhor dimensão do que vocês ficarem, entre aspas, né, de A a Z, fazendo tudo ali corrido. Vocês podem bolar algo assim, gente. O que são frações? Olha lá, colocou o símbolo, né? Identificou a metade lá, que significa o meio da fração, né? Numerador, denominador. Olha que bacana. O que vocês acharam? É um bom exemplo? Sim, professora. Não, professor. E aí, gente? Sim. A Nicole também concorda que sim ali, mas ela prefere algo mais sucinto. Por quê? Porque tem a ver com o perfil dela. Às vezes o João gosta desse modelo e, de repente, outro da turma não. Às vezes o Edson fala assim, esse modelo eu não gostei não. Igual a Nicole, esse daqui eu já tenho mais dificuldade, né? Ou o Géris também, o Frederico, a Elisa, o Edson, a Bianca, né? E aí, cada um escolhe o melhor mapa mental para si, que não dê tanto trabalho, tome tanto tempo, mas que você consiga identificar bacana ali. Esse mapa mental serve para mim, gente. Eu gostei dele. Ele sim tem bastante anotação e ele me ajudaria sim a fazer uma prova. Eu gostei, mas é algo particular que eu estou comentando aqui com vocês, né? Olha a genética, gente. Genótipo, fenótipo, ó. Tem lá depois, ó, estudo, tanana. Olha que legal, gente. A lei de Mendel. Vocês lembram disso, gente? Dessa parte da genética? Sim ou não? Legal esse. O Frederico tá gostando, né, Frederico? A Nicole não lembra, não. Ou não gostou, Nicole? Eu tô acompanhando o chat, tá, gente? Então, quando eu vou falando dos nomes aqui, eu vou valorizando as participações de vocês. O Frederico, lembro do 9º ano. Muito bem. Gente, vamos lá. Mas se precisarem de fazer uma prova de genética aí, ó. Olha o tipo de resumo que foi, né? Vamos ver outro. Olha aqui. O poema de Iracema, de José Alencar. Olha só. Amor proibido. Olha as palavras-chave. A lenda do Ceará. Olha. Fusão de culturas. Iracema vezes Martin, né? Martim, história, lenda. Olha, simples e composto. Se o autor se sentiu à vontade, o autor desse mapa mental se sentiu à vontade, está valendo. Usou cores, usou símbolos, trocou a cor da caneta, fez uma florzinha ali, que identificou, né, como um poema. Olha só que legal, gente, né? Né? A florzinha identificando ali como um romance, né? Olha que bacana. Olha mais um aqui, gente. Organização do território e industrialização brasileira. Governo Vargas versus governo JK. Olha só. Muita coisa aconteceu. E olha que jeito que foi feito. Vocês estão gostando, gente? Que a nossa aula está quase terminando. Mas vocês estão gostando? Olha que legal, esse slide vai estar disponível para vocês, tá bom? No Moodle, vocês podem ver os mapas mentais com calma e todo esse material, tá? Além da nossa aula gravada. Graças à contribuição da nossa querida monitora Bianca na parceria com a Winnie, né? Olha só esse, gente, os fatores e elementos do clima. Olha só, tempo versus clima. Os fatores climáticos são, olha só que legal, gente, os elementos climáticos, a relação entre os fatores e elementos, ó. Ah, colocou um coqueirinho, gente, uma árvore. Colocou o telefoninho em cima, ó o planeta lá em cima, olha, a montanha. E aí, o que vocês acharam? A Wendy gostou. Bonito também, muito bom. E tem que ser agradável, né, gente? Tem que ser agradável. Olha só do sistema digestório. Olha, gente. Olha os nossos órgãos ali. Olha o esôfago, a boca, o estômago, o baço. Olha, desenhar os órgãos, o corpo humano, digo, né? E relacionar ali, olha,
colocando uma setinha explicando de modo simples o que é, né? O que vocês acharam desse? Gostaram? Bacana, não é? Gostaram? Quem for fazer medicina aí, ó, segue a dica. E agora, álgebra. Quem gosta de álgebra aqui, gente? Quem gosta de álgebra, levanta a mão. Acho que a Ana Cecília gosta de álgebra. É verdade, Ana Cecília? A Elisa gosta de álgebra. A Nicole gosta, mas porém sem entender, Nicole. Mas tem de entender. A Wendy, senhor. Olha o comentário da turma aí no chat, gente. Olha lá, álgebra, logaritmo, equação de segundo grau, do primeiro, progressão aritmética, progressão geométrica. É isso daí, gente. Vestibular, né? Vestibular pode ser que caia, a prova do Enem, fiquem ligados. O que é a democracia? Olha mais esse mapa mental falando sobre esse tema. E olha como foi organizado. Caneta caneta com um marcadorzinho de texto, né? Em alguns pontos, símbolos, né? Setinhas, digo. Aí, olha que belezinha. Simples e composto. A Elisa já achou. Achei confuso. Mas, Elisa, às vezes o autor achou que assim ficou tranquilo. Eu deixaria mais espaço, no sentido de deixar um pouco mais separado as palavras que estão um pouco juntas e que não é do mesmo grupo de estudo, e deixaria mais próximas as que têm a ver com aquele assunto direto, sabe? A Nicole achou que tinha muito texto, mas que tá bonito também, né? Assim, são modelos para vocês tirarem ideia e fazer o de vocês. Olha esse eu gostei mais. Apesar que eu não posso influenciar vocês. Modelos de produção. Olha, tá falando do Taylor, do Ford, e de ferramentas aí, né? E ainda de sistemas de produção, ó. Então, Taylorismo, Volvismo, Toyotismo, que tem a ferramenta de produção just in time, o Fordismo, esteira de montagem, que está relacionando ao Fordismo. Ah lá, o pessoal gostou mais, ó. Esse está mais objetivo, né? Tá mais simples, né, Nicole? Então, você pode adotar, olha que bacana, na folha de caderno mesmo, pode fazer a lápis, se tiver caneta vermelha, azul, de outras cores, dá um destaque, né? Olha esse da eletrodinâmica. O que vocês acham desse? Vou até aumentar a tela aqui, fica melhor para vocês verem. Que esse, ele tá na vertical. Olha só. Tem símbolos, tem imagens, tem troca de cores de caneta, tem símbolos pintados, grifados, né, com grifa-texto. Foi utilizado régua para fazer algumas setas. Tem aqui letra maiúscula também relacionado, né? Na maioria das partes. Tem letra minúscula também que eu já vi aqui do lado direito. Olha só que legal, né? Grifaro com pontilhado aqui feito pela caneta. Mudaram cor de caneta pra caramba. Olha só que legal. Bacana, né? O que vocês acharam desse? Comentários, bem caprichado. Já colocaram aqui no chat, muito bem. Olha esse, gente, relacionado à história. Olha só que interessante. O que vocês estão vendo nesse mapa mental, pessoal? Quero ouvi-los. Nicole não curtiu muito esse não, né, Nicole? Confuso? A Wendy falou que é diferente, mas ela gostou. Aí, tem um castelo, é isso? Tem mais de um castelo, não é? Tem rio. Ah lá, tem uma imagem representando a Grécia, Roma, tem bar. Olha só, gente, olha o Brasil. Olha os precursores ali. Legal, né? Deixa eu ver. Muito bom. Bom, gente, então, tem mais um aqui sobre o filósofo Aristóteles. Olha só, né? Aí colocaram Platão versus ele, falaram sobre a ética, palavras-chave da teoria dele. Olha que bacana. Bonitinho, Andy.
Gente, e também tem softwares que vocês podem usar para montar seus mapas mentais. Tem um que é gratuito, que chama Canva, tá? Você pode baixar pelo celular sem custo algum. É claro que vai chegar num certo ponto que ele vai limitar um pouco. Mas quem gosta ou conhece outros aplicativos, pode usar também no computador, fazendo pelo computador. Não precisa fazer só à mão, não, tá? E olha aqui, é uma sugestão minha de um mapa mental que ele já foi feito por alguém, né? Inclusive, eu coloquei créditos aos autores aqui, ó. Crédito especial aos autores desconhecidos dos mapas apresentados, né? E esse é um deles, inclusive. Então, vocês não podem se esquecer, como uma dica também do encontro de hoje, de não fazer uma alimentação pesada para o dia da prova, para vocês não levarem problemas emocionais para o dia da prova. Então, deixa fora da porta da prova, né, do ambiente de fazer a prova, da sala da prova, e foquem mesmo no que vocês precisam fazer. É lógico que às vezes a gente está com ente querido, né, com problema de saúde, a gente fica preocupado, mas enfim, deixe todas as preocupações para fora da sala que vocês vão fazer essa prova, seja virtual ou ainda presencial, né, ali no momento da prova física, né, pessoalmente ali com vocês envolvidos no processo. Questão de relacionamento, se não tá legal o coração de vocês, deixa para lá também, faz a prova concentrada e depois resolve questões românticas, né? Que a prof até aconselha de vocês não ficarem preocupados com a questão aí do romantismo nessa fase da vida de vocês, deixa mais para frente, entra na faculdade primeiro, forma, né? Mas enfim, que às vezes tem namoros que acaba atrapalhando, né? Como os pais de vocês podem falar, olha, acho bom você não começar a namorar agora, namora mais para frente para não te distrair. Vocês já ouviram os pais falando isso para vocês? Eu já ouvi meus pais falando para mim no passado, né? Mas, enfim, é só uma dica para vocês não ficarem ali, né, distraídos com pensamentos. O pessoal da turma tá participando aqui no chat falando sim, isso já aconteceu comigo. É isso daí, gente. A questão de fazer atividade física, algum esporte, né, com todo o cuidadinho do mundo, é claro, por conta da pandemia, mas assim, é bom vocês fazerem uma caminhada no dia anterior, fazer alongamentos antes da prova, inclusive na hora dos estudos também ajuda. Ter alimentação saudável também, hidratar bastante, no dia levar um lanchinho que vocês acham que seja pertinente, né, uma balinha, alguma coisa, cada um sabe como é que o organismo funciona, né, o seu corpo. Fazer a dosagem dos estudos, né, para que vocês não estudem tanto em excesso e nem tão pouco a ponto de não fazer nada de importante na prova, né, porque não adianta vocês estarem estudando, mas também não ter estratégia e estar estudando que não vai cair na prova, então vocês têm que ficar ligados, né. E a questão de mesclar a parte do trabalho, né? De vocês terem essa administração geral da vida de vocês. Então, vocês tentarem deixar equilibrado tudo isso, tanto antes da prova como no dia da prova, certo? Então, agora, gente, eu vou lançar um desafio oficial aqui para a turma, para vocês me apresentarem, um pouquinho antes do curso acabar, um mapa mental que ajudou vocês a memorizarem questões do ENAD, de qualquer disciplina, tá? Então, se vocês quiserem fazer um mapa de história, pode fazer, um de inglês, um de matemática, um de português, um que seja de estratégias para você fazer uma boa redação. Traga um mapa mental para mim, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, né? Esse bate-papo sobre o tema, para eu fazer análise. E para vocês me contarem, me explicarem a matéria que vocês colocaram no mapa mental e se ajudou. E tragam para mim também estratégia que vocês estão estudando. Quanto tempo vocês estão se dedicando, porque eu quero ter esse feedback de vocês para eu poder ajudá-los mais também, tá bom? Então, a dica é vocês utilizarem desenhos, fotos, linhas, curvas, de espessuras variáveis. Os mapas mentais vocês podem pintar com cores diversas, ou usar
caneta e lápis e outras formas que vocês acharem bacana, tá bom? Espaço para vocês fazerem perguntas para mim. Tem alguma pergunta sobre o que eu expliquei? Alguma dúvida? Nicole, ajudei você naquela sua dúvida inicial lá, de como você fazer um bom planejamento, e no sentido de melhoria, eu indicar para você o desafio do mapa mental, Nicole, que tal você fazer um mapa mental do seu cronograma? De um cronograma, de uma organização de um cronograma para eu corrigir, e trazer também um estudo, como eu pedi aqui para a turma. O que você acha, Nicole? Perfeito. Então, bota o teu cronograma no mapa mental. Não precisa nem esperar acontecer a aula, que eu já posso até corrigir antes para te ajudar. E aí, depois, no dia da aula, você pode trazer para nós o teu mapa mental, como esses exemplos aqui, ok? Tudo bem? Gente, alguma perguntinha? O Aldanito comentou algo aqui. Primeiramente, boa noite a todos. Parabéns, professora, pelo grande método utilizado para a aula. Obrigado por essa aula rica de informações. E informações sempre são de suma importância. Claro que sendo de forma positiva e satisfatória. Fato esse que foi utilizado nesta aula, pois foi favorável. Grato por esse momento. Eu quem agradeço você, Aldanito. Aldanito, né? Falei certinho? Que a professora é mineira, né? Às vezes dá uma enroscada. Eu que agradeço pela sua participação, pela sua paciência, pela sua contribuição. E traga o seu mapa mental na próxima aula, Darnito, para a gente ver como é que ficou, que eu já estou curiosa, viu? O Andy também falou tudo certinho, obrigado. O Edson, fico muito feliz, gente. Nicole falou que a aula foi 10, mas vai continuar, tá, gente? Agora, como vocês precisam de ter um tempinho, a gente vai se encontrar mais no finalzinho do curso. Eu vou marcar para vocês no último mês, né? Porque o curso passa muito rapidinho. Então, tentem fazer um mapa mental de uma disciplina, tanto que vocês tenham mais facilidade ou dificuldade, e traga para apresentar para nós. Eu vou abrir atividade para vocês a partir de amanhã. E aí, conforme vocês forem fazendo, mesmo que vocês façam mais de um mapa mental, vão postando lá, tá bom? Que vai ser muito legal. André, muito obrigada também a você, viu, que está aqui no chat, Frederico também, e todos os colegas da turma que ficaram até esse momento, tá? Fico muito feliz de vocês estarem aqui e agradeço a todos. Olha quem ficou aqui, conseguiu ficar até conosco, com a gente até nesse final, né? O Aldanirton, que já se manifestou, a Ana, o André Carneiro, Ana Cecília, Bianca, Eliso, Frederico, Géres, João Pedro, Lívia, Nicole, Sofia, Wendy, a Winnie, que está me acompanhando aí junto com a Bianca, né, minha? Então, pessoal, tudo bem para vocês? Ajudou? Sim, sim, foi mais rapidinho aqui nesse final, né? Para não passar aí o tempo de vocês. Então, como eu estou no grupo do cursinho Pro Enem, vocês podem me chamar por lá também, pelo WhatsApp, tá? E espero que eu tenha contribuído, ajudado vocês, viu, meus queridos? Se alguém não tiver nenhuma dúvida ou algo a comentar, eu deixo agora esse espaço, né, para a finalização da nossa aula, desejando uma boa noite e ótima semana para todos. Inclusive, também um espacinho para as nossas monitores, se quiserem deixar algum recadinho para a turma ou comentar algo, tá bom? Muito obrigada, estejam com Deus, espero que tenham gostado e até o próximo encontro, que teremos novidades também, viu? Boa noite, gente.